Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para mais um estudo bíblico da primeira igreja presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente aos vossos corações. Temos estudado a epístola de Paulo aos Filipenses. Semana passada começamos a parte 1, hoje estaremos na parte 2. Então já te convido a pegar a sua Bíblia, a palavra santa do nosso Deus. Abra em Filipenses. Hoje faremos a leitura no capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Antes, vamos orar, falar com o nosso Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade, Senhor, da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas agora, Senhor, eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, ilumine os corações através do teu Santo Espírito, para poder, Senhor, aprender mais da tua santa palavra. Que essas palavras produzam vida, traga transformação, e o seu nome, acima de tudo, seja glorificado. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos à leitura? Então, mais uma vez, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Palavra do Senhor. Você está alegre aonde você está? Você está alegre no trabalho que você tem? Você está alegre na igreja a que você pertence? Paulo, ele, quando escreve esse texto, ele tinha passado por algo antes. Ele já havia passado 2 anos preso em Cesareia, na Palestina. Você pode ver isso lá em Atos 23, do 31 ao 33. Depois ele, ainda preso, ele faz aquela terrível viagem de navio que quase termina na perda da vida de todos. Está lá em Atos 27. Lembra que eu falei que a carta de Filipenses não tem como fazermos essa leitura sem olhar antes o contexto, lá em Atos? Então, Atos 17 conta essa terrível viagem que quase todo mundo morreu.
e quase terminou na pena de todo mundo, quase todo mundo não, ninguém morreu. Quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava em Roma e ele continuava preso em casa, na famosa prisão domiciliar. Mas ele estava em casa, mas ele estava acorrentado dia e noite a um soldado da guarda imperial. Então, toda vez que trocava aquela guarda, um guarda se soltava dele e outro entrava no seu lugar. Então, ele estava dia e noite acorrentado a um soldado da guarda imperial. Então, a situação não era fácil. A situação em que ele está não é uma situação fácil. Mas, ao meio disso tudo, Paulo pode escrever, conforme lá no verso 18, nós acabamos de ler, diz assim, ó, com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Filipenses é uma das cartas escrita na prisão. E é a carta que mais fala de alegria. Paulo está preso, mas ele fala de alegria. Então aqui a gente pode ver que tem um cristão que ele está o quê? Num lugar difícil, mas ele está alegre. Talvez a mente humana não consiga entender, a mente Cristo. Talvez seja difícil ele entender o porquê que um homem desse está preso e está alegre. Será que essa é a nossa situação? Por isso que eu fiz a pergunta no início. Você está alegre aonde você está? Eu não falo alegre aonde você está aí sentado assistindo a essa transmissão. Você está alegre no seu trabalho, na sua igreja, na sua faculdade? Será que essa é a sua situação? Muitas vezes nós reclamamos e poderíamos até falar assim, está tudo bem, é para você. Porque você não mora onde eu moro, não trabalha onde eu trabalho, não estuda onde eu estudo, você não tem o chefe que eu tenho, você não tem o pastor que eu tenho, os presbíteros, a liderança que eu tenho. Então, para você é fácil falar isso. É muito fácil. É fácil falar de uma vida alegre no Senhor, mas se você estivesse no meu lugar, você também teria o mesmo sentimento. Talvez esse seja o sentimento que você está agora. Olhando e falando assim, esse pastor barbudo está falando isso, mas ele não está aqui, do lado de cá, dessa transmissão, para sentir o que eu sinto. Provavelmente você tem alguma razão. Eu não estou aí. Mas, se você for olhar pelo prisma da palavra de Deus, Paulo, ele está preso 2 anos. Há 2 anos ele está preso. Há 2 anos ele vivendo essa avalanche de situações. Então, nesse trecho que nós estudaremos, do verso 12 ao verso 26, nós vamos ver que Paulo ele fala muito de si mesmo. Por quê? Porque os filipenses eles estavam preocupados com ele e haviam enviado um mensageiro para descobrir como ele estava. Paulo está em Roma, mas a igreja está preocupada com ele. Então, do verso 12 ao verso 18, primeiro vamos ver o que Paulo enfrentou. Quais foram os sofrimentos que Paulo enfrentou? Então, primeiro, quando você está numa situação desesperadora, é fácil se tornar uma pessoa magoada, correto? Quando você está numa situação desesperadora, uma situação difícil, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de mágoas. É uma pessoa que nunca fica alegre. A alegria e a mágoa não podem conviver. A pessoa alegre não tem mágoas. E a pessoa que é magoada, tem mágoas no coração, não consegue viver uma alegria. Então Paulo ele consegue superar qualquer sentimento de mágoa, mesmo diante de tudo que aconteceu. Ele viu que o seu sofrimento foi usado para propagação do evangelho, para a pregação do evangelho. Mas, pastor, quais foram os motivos que Paulo podia ter se sentido magoado? Vamos olhar. A primeira parte é do verso 12 ao verso 18, em que
nós iremos ver os sofrimentos que Paulo enfrentou. Então, do verso 1, no capítulo 1, no verso 13, Paulo ele fala 3 vezes sobre o quê? Sobre o que aconteceu com ele. Então, por 3 vezes, Paulo ouviu as mesmas palavras declarando sua inocência. Ele estava preso há 2 anos, mas ele ouve por 3 vezes falando sobre a sua inocência. Primeiro, o comandante em Jerusalém. O comandante de Jerusalém fala assim, lá em Atos 23, verso 29. Atos 23, verso 29. É bom que vocês vá escrevendo esses textos, tá bom? Em que o comandante em Jerusalém fala o quê? Verifiquei. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, o comandante em Jerusalém, ele testifica que não existe nada que justifique a morte ou a prisão de Paulo. Na nossa situação, seria já um motivo de alegria. Glória a Deus. O comandante, ele disse que não existe nada que possa me deixar preso. Mas mesmo assim, Paulo permaneceu preso. Depois, mais à frente, lá em Atos 25, verso 25, agora é o governador Festo. Ele diz assim, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Mais uma vez, Paulo ouve uma autoridade falando da sua inocência. Então, ele ouviu primeiro o comandante de Jerusalém, dizendo que não existia nada que justificasse a sua prisão ou a sua morte. Agora, o governador Festo, ele diz que, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Mais uma vez, seria o motivo de Paulo chegar e falar, glória a Deus, mais um falou. Se um já me dava essa certeza, 2, então, agora o governador significa que eu sou inocente. Pode tirar as minhas algemas aqui agora. E o que acontece com Paulo? Permanece preso. Passa por Jerusalém, continua preso. Chega ao governador Festo, preso. Mesmo sendo considerado inocente. E pode reparar que vem numa gradação. Primeiro um comandante e um governador. Agora, lá em Atos 26, verso 31, é o rei Agripa. O rei Agripa olha para Paulo e diz assim, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Agora sim, se a voz do comandante ninguém deu atenção, do governador não, do rei ninguém vai agora contestar. Glória a Deus, pode me soltar. Se não soltar, eu vou fazer de tudo, mas vou sair daqui agora. E o que acontece? Paulo permanece preso. Seria um motivo para que Paulo ficasse magoado, ficasse com um sentimento abalado, triste. Que Deus é esse que eu sirvo? Que nesses momentos o homem me vê como inocente, mas em momento nenhum eu sou tratado como inocente. Não é assim que você faz? Quando acontecem certas situações em que é evocado o ser cristão, o ser filho de Deus, eu sou seu filho, por que estou passando por isso? Eu te sirvo, eu dou meu dízimo, minhas ofertas, eu faço as minhas orações, minhas leituras bíblicas, por que eu estou passando isso, Deus? Por quê? Paulo, ele nos dá um ensinamento tremendo diante dessas situações, dessas motivações que poderiam ter deixado ele magoado. Ele, ao contrário, no verso 12, ele diz assim, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Está lá no verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tinha certeza de que tudo isso que ele passou, que ele estava passando, era para a glória de Deus. Era para a glória de Deus.
Irmãos, tudo o que acontece em nossa vida é para a glória de Deus. Tudo. Seja motivo de alegria ou até motivo de tristeza. Tudo é para a glória de Deus. Quando nós começamos a entender que tudo é para a glória de Deus, começamos a lidar melhor com as situações. Começamos a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido de Deus. E Paulo, ele percebe isso. Ele diz que essas coisas que aconteceram têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. Então Paulo, ele passa por essas injustiças, essas 3 injustiças do comandante diante da assertiva do comandante de Jerusalém, do governador Festo e do rei Agripa, mas tinha algo que, isso sim, poderia deixá-lo super magoado. Está lá do verso 15 ao verso 18, que era a inveja dos colegas. A inveja daqueles seus parceiros na pregação do Evangelho. Paulo, ele não estava mais na igreja. Paulo estava preso. Então, o que aconteceu? Alguns se aproveitaram a situação para exercer o que? A primazia. Porque onde Paulo estava, apesar de Paulo ser um homem super humilde, a figura de Paulo colocava respeito, impunha respeito. Então, onde Paulo estava, Paulo ele era respeitado e as pessoas o respeitavam como liderança. Paulo agora está preso, ele não está mais na igreja. O que aconteceu? Alguns aproveitaram essa situação para exercer o quê? A primazia, para assumir o lugar que ele deixou. Ah, mas até aí tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Assumir. Claro que não. Mas a questão não é que assumiram, era a situação, a motivação que eles tinham. Eles assumiram, mas com a motivação totalmente errada. Eles eram pregadores que eram ortodoxos, eles não estavam pregando heresia, eles pregavam Cristo. Mas o problema, conforme podemos ver do verso 15 ao verso 17, é que alguns estavam pregando por discórdia. Vamos fazer a leitura aqui do verso 15 ao verso 17, aqui de capítulo 1 de Filipenses. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo, mas por quê? Por inveja e porfia. Por inveja ou porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Então, nesse grupo, existe aqueles que fazem por inveja e por porfia, mas existem aqueles que fazem de coração, verdadeiramente. E diz aqui, ó, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha que coisa terrível. Pessoas que estavam com Paulo, pessoas que com certeza participaram da mesa do Senhor com Paulo, o que eles fizeram? Eles estavam suscitando tribulação às cadeias de Paulo, estavam trazendo transtorno a Paulo, porque eles pregavam por discórdia, porfia, por inveja. Mas o que Paulo faz? Paulo ele diz que importa que preguem. Estão pregando Cristo. Isso que importa. Então estavam agravando o sofrimento de Paulo. Imagine só um pastor que ama a sua igreja, está preso, e ele ouve de que a igreja que ele plantou, a igreja que é uma igreja que tem uma saúde, está passando por esse problema. Mas por quê? Por causa dos interesses deles. Isso era motivo de deixar Paulo magoado.
era motivo de deixar Paulo totalmente triste. O interessante é que Paulo não, em nenhum momento, se vê magoado com isso. Ele diz que o que importa é que a palavra está sendo pregada. Paulo em nenhum momento se sentiu injustiçado. Em nenhum momento ele se sentiu que foi passado para trás. Talvez você já tenha passado por essa situação, de se sentir injustiçado, ter perdido um lugar no trabalho, ter perdido um cargo, uma posição, por motivo de inveja. Talvez você possa sentir que, ter no coração o sentimento de que a igreja que você faz parte não valoriza o seu trabalho. Não valoriza o seu trabalho. Talvez isso tenha trazido ao seu coração uma mágoa. E podemos aprender diante da palavra de Deus, através de Paulo, que isso não pode trazer mágoa. Esses sofrimentos não podem trazer mágoa ao coração. O que aconteceu com Paulo foi forte. Mas lá no verso 18, o que ele diz? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo ele trazia uma maturidade espiritual muito grande. Porque mesmo alguns pregando Cristo com motivações errôneas, ele se regozijava pelo fato do evangelho ser anunciado. Como você poderia se ver nessa situação de Paulo? Preso e injustiçado pelas cadeias e agora injustiçado por causa dos seus colegas. A lição que nós podemos tirar do verso 12 ao verso 18 é de que devemos perseguir até alcançarmos a maturidade espiritual e não nutrir mágoas no coração. Decepções teremos na vida a vida inteira. Aonde quer que estejamos, teremos decepções. Teremos decepções do nosso seio familiar, teremos decepções na nossa roda de amigos, teremos decepções nos nossos trabalhos, na nossa igreja, na faculdade, em qualquer lugar teremos decepções. O problema não é ter decepções, como reagir diante das decepções. E podemos aprender com Paulo, do verso 12 ao 18, de não nutrir mágoa no coração. É de saber que tudo o que acontece é para a glória de Deus, mesmo que não entendamos, mas tudo é para a glória de Deus. Então vimos os sofrimentos que Paulo sofreu, sofrimentos que Paulo enfrentou do verso 12 ao verso 18. Agora podemos ver do verso 12 até o 26, ou poderíamos seguir do verso 18, 19 em diante, as bênçãos que ele experimentou. A vida de Paulo não foi só sofrimento, também foi bênção. Quais foram as bênçãos que Paulo experimentou? Então ele tinha plena convicção de que tudo que estava acontecendo com ele era da vontade permissiva de Deus. Essa é a chave que abre essa porta que às vezes está na nossa mente travada. De como que isso pode acontecer comigo? Logo eu, cristão, sirvo ao Senhor, eu toco, canto, prego, faço tudo. Como isso pode acontecer comigo? Mas Paulo sabia que tudo o que acontecia com ele era a vontade permissiva de Deus. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Nada é por acaso. Então, apesar do sofrimento, dele estar acorrentado e mesmo com dificuldade para beber um copo d'água. Imagine só, o homem está preso a um soldado do império. Mesmo com dificuldade de beber um copo d'água, de ir ao banheiro sozinho, ele não poderia ter a privacidade dele no banheiro.
Paulo sabia que tudo que isso contribuía para o progresso do evangelho. Lá no verso 12 nós vimos isso. Então, podemos ver agora uma relação das bênçãos que Paulo experimentou. Primeiro, no verso 13, ele experimentou uma bênção no meio da guarda pretoriana. Na guarda pretoriana, provavelmente, conforme alguns historiadores, 2 guardas ficavam acorrentados a Paulo de cada vez. Então, Paulo não ficava apenas com um soldado, ficava com 2 soldados. Era Paulo mais 2 soldados acorrentados de cada vez. Trocava-se o turno da guarda, trocavam-se os 2 soldados. Então, Paulo ele não perdeu a oportunidade de falar do evangelho a eles. É tanto que ele fala o quê? Especialmente para toda a guarda pretoriana. Lembra que ele diz, os da casa de César vos saúdam? Paulo não perdia a oportunidade de pregar o evangelho. Ele estava com os soldados e ele pregava o evangelho. E tinha uma vantagem, não tinha para onde escorrerem. Querendo ou não, eles ouviram a palavra de Deus. Paulo soube aproveitar aquele momento, aquela oportunidade. E o que ele fez? Ele pregou o evangelho. Então essa guarda era uma espécie de uma guarda do corpo de elite, é como se fosse uma guarda de elite. E essa guarda ela dava uma proteção especial e era uma força ostensiva. Então, alguns historiadores também dizem que esses soldados eles recebiam salários 3 vezes maiores do que os outros soldados. Esses soldados eram os que cuidavam diretamente dos presos políticos. E Paulo era considerado um preso político. Não podemos esquecer que Paulo ele era cidadão romano. Então ele estava sendo tratado como um preso político. Então ele ficava acorrentado com 2 soldados. E Paulo pregava a todos os 2 soldados que ficavam com ele. Então podemos ver a bênção que ele passou, que ele experimentou. Ele teve a bênção de pregar na guarda pretoriana aos soldados. Lá no verso 14, podemos ver que ele experimentou uma bênção também na igreja. Está aqui, ó, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Então, por causa da coragem de Paulo e do exemplo que Paulo demonstra, os irmãos da igreja também foram o quê? Estimulados a pregar a palavra. Se o meu líder está pregando a palavra e ele foi preso e continua pregando, eu vou pregar a palavra. Ele continua a pregar, então eu vou pregar. Então, os irmãos começaram a pregar a palavra com desassombro, sem medo. Não podemos esquecer que existia perseguição. Se você quer ver o pano de fundo do estudo de hoje, eu te convido a ir no estudo semana passada. Se eu não me engano, do dia 4 de junho. No dia 4 de junho, fizemos a primeira parte e vimos qual foi o pano de fundo da epístola de Paulo aos Filipenses. Então, logo depois, se você quiser dar uma olhada no YouTube, tem lá no canal da igreja, o estudo semana passada, ou até aí mesmo no Face, procure, do dia 4 de junho. Você vai entender o pano de fundo. Existia perseguição. E o povo, ao invés de se recolher, não, Paulo diz que eles começaram a pregar com desassombro, sem medo, com intrepidez. Então, Paulo ele vê isso. Então, se Paulo não tivesse sido preso, isso não teria acontecido. Percebe que ele tem essa noção de que tudo o que acontece com ele, que aconteceu, tem um propósito. O propósito é para glorificar a Deus, para que o evangelho seja pregado. Se Paulo não é preso, Paulo não prega a guarda pretoriana, e se ele também não é preso, a igreja não começa a pregar com intrepidez.
Isso só foi possível porque Paulo foi preso. Se Paulo não tivesse sido preso, não teríamos Efésios, Filipenses e Colossenses, que são as cartas da prisão. Então, para Paulo, tudo contribuiu para o bem do Evangelho. Por isso que o coração dele estava alegre. Por isso que Paulo fala de alegria. Paulo está preso, mas está alegre, porque o Evangelho está sendo pregado. Olha que bênção. Então, Paulo, ele experimenta a bênção de pregar a guarda pretoriana, de ver os seus irmãos pregando com intrepidez, e ele também ele experimenta a bênção na sua própria vida. Podemos ver do verso 19 a 26. Paulo ele tinha certeza de que tudo que aconteceu era para o seu próprio bem. Nada foi para o mal de Paulo, foi para o seu próprio bem. E ele diz, do verso 21 ao 23, que se tivesse oportunidade de escolher, ele provavelmente preferiria morrer. Ele preferiria morrer. Mas por causa dos irmãos, dos crentes, ele achou que deveria continuar o quê? Vivo, ativo no corpo, por mais algum tempo. Então ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa vida ele vivia só para Cristo. Ele tinha a noção de que a vida dele aqui nessa terra era para Cristo. Ele não vivia para ele, ele vivia para Cristo. Esse é um dos ensinamentos que devemos tirar hoje para o nosso coração, de que devemos viver para Cristo. Enquanto aqui estivermos, devemos viver para Cristo. O nosso andar, o nosso respirar, tudo tem que ser para Cristo. Por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele sabia que ele vivia só para Cristo, e quando morresse, então, ele possuiria tudo de Cristo. Receberia o seu galardão, estaria na glória celeste. Em outras palavras, Paulo ele descobre que por meio dos sofrimentos teve uma nova experiência com o Senhor. Então, qualidades que faltavam na sua vida, Deus lhe deu pelas dificuldades. Paulo sabia que determinadas qualidades que lhe faltavam na vida, Deus lhe deu através das dificuldades. Você já passou por tribulação? Já passou por sofrimento? Você é a mesma pessoa depois que passou por essas situações? Você consegue se ver como se vê como a mesma pessoa antes disso tudo? Porque Deus nos permite passar por isso para que a gente possa ter outras qualidades, ter a nossa maturidade, que nem eu disse no início, a nossa maturidade espiritual. Você não está passando por um sofrimento porque Deus é mau, ou porque você fez algo que Deus está te castigando. Deus permite que você passe por situações difíceis para que você cresça. Principalmente para que o nome dele seja glorificado, mas para que você cresça, para que eu cresça, para que tenhamos a maturidade. Então, as qualidades que faltavam na vida de Paulo, Deus lhe deu pelas dificuldades. Isso pode acontecer conosco também. Deus pode nos colocar num lugar difícil, no qual nós sentimos solidão, onde dúvidas nos atacam, onde o ciúme começa a tomar conta da nossa mente. Mas Deus vai usar tudo isso para o nosso benefício, para o nosso amadurecimento espiritual e para a glorificação do nome dele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você está passando é para o seu amadurecimento espiritual, assim como nós vimos com Paulo. É para o seu benefício e para a glória do Senhor. Mas Paulo ele tem uma escolha difícil, morrer ou viver, está lá
do verso 21 a 26, Paulo não sabe o que deseja. Ele não sabe o que desejar. Porque morrer quer dizer que ele vai entrar diretamente, imediatamente na presença de Jesus. A palavra de Deus não ensina que quando nós morremos, nós dormiremos e acordaremos só quando Jesus voltar. Não. A palavra de Deus ensina que ao morrermos aqui, fechamos os nossos olhos aqui nessa terra, mas abrimos imediatamente na glória celeste. Então, para Paulo, ele sabia que se ele morresse, ele iria imediatamente entrar na presença de Cristo. Mas também sabia que se vivesse, quer dizer que ele poderia trazer mais frutos para Cristo. Então, Paulo sabia que enquanto ele estivesse neste mundo, ele seria útil ao Senhor. É tanto que ele diz o quê? Lá no verso 24. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele sabia que se ele morresse, ele se livraria de todo o sofrimento. Estaria imediatamente com o Senhor, mas sabia que se ele vivesse, seria mais proveitoso por causa dos irmãos. Ele seria útil. Isso é uma das características do amadurecimento, da maturidade espiritual. Saber que somos úteis aqui nessa terra. Através da nossa vida, Deus é glorificado. E irmãos são edificados. Quantas pessoas já não falaram para você, às vezes por uma palavra que você disse, por uma oração que você fez, e a pessoa fala assim: eu me senti melhor depois que você falou aquilo, ou depois que você orou por mim. É Deus sendo glorificado e você sendo útil na mão de Deus. Seja útil ao Senhor. Não seja um servo inútil, assim como Jesus diz nas parábolas. Seja um servo útil. É fácil. Dobre seu joelho aonde quer que você esteja e fale: Senhor, usa-me. Senhor, que eu seja útil nas suas mãos. Que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para a glória do teu nome. Faça essa oração e você verá o resultado. Então, para Paulo, foi uma difícil escolha se ele morreria ou viveria. Então, Paulo, ele preferia morrer. Ele confessa que seu desejo é de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Está lá no verso 23. Então, aqui a gente pode ver rapidamente uma exposição da doutrina da morte. Eu já falei alguma coisa agora sobre estarmos na presença de Deus logo após a morte. Então, a natureza da morte do crente é partir. Não pertencemos a essa terra. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa pátria é celestial. Então, Paulo, quando ele usa essa palavra partir, ele está usando provavelmente uma figura de um acampamento. A gente tem que entender que Paulo, ele é o quê? Ele é um fazedor de tendas e ele começa a usar a linguagem da sua profissão. Então, para o crente, a morte é o fim de uma vida transitória, como se fosse o povo de Israel no deserto. O deserto para o povo de Israel foi transitório. Eles chegaram à terra prometida. Não entraremos na questão de quem entrou. O povo que foi liberto entrou. Aquela geração não, mas a outra geração entrou. Deus fez a promessa ao povo, não aquelas pessoas. Ao povo de Israel. E o povo de Israel entrou na terra prometida. Então eles sabiam que o deserto era transitório. Então a morte para o crente é o fim de uma vida transitória. Deus nos coloca nessa terra, durante toda a nossa vida devemos glorificar a Deus, mas um dia a morte chega. A vida, ela é passageira, transitória. O próprio Moisés diz lá no Salmo 91 sobre isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então o povo entendeu que o deserto ele era transitório
porque eles andavam sem lugar fixo e ele ficava fazendo o quê? Sempre levantava tendas. Então, o povo sempre levantava tenda. Então, essa vida em tendas é trocada por uma casa não feita por mãos. Isso é uma casa eterna no céu. Então, morrer é trocar a vida de acampamento pela vida do lar, com Cristo eternamente e não mais transitório. Então, partir, quando Paulo fala partir, ele fala sobre isso, de que um dia trocaremos essa vida que é transitória para um lar feita por Deus. Jesus disse que iria para lá preparar um lugar para nós. Ele preparou o nosso lugar e um dia ele voltará para nos buscar. Por isso essa vida é transitória. A bênção da morte do crente é passar a viver com Cristo. Temos a tristeza porque perdemos um ente querido, uma pessoa amiga ou um familiar. Mas aquela pessoa que serve ao Senhor tem a alegria maior, porque sabe que aquela pessoa está com o Senhor e um dia encontrará no céu. Por isso a bênção da morte do crente é passar a viver com Cristo. A gente não sabe da vida futura, mas uma coisa é certa: os crentes mortos estão com Cristo. Então, para Paulo, a morte é comparavelmente melhor, porque estará imediatamente com o Senhor. Para o crente que morre, é bem melhor porque está com Cristo. Mas para os parentes, a perda é grande. A perda é grande. Sentiremos a falta do ente querido, daquele amigo. Por isso é natural o luto, o choro, mas a alegria de saber que aquela pessoa está com o Senhor, muito alegre, é muito forte. A perda, ela é para quem fica, mas para a pessoa que morre é lucro. Por isso que o cristão, ele não tem medo da morte, porque sabe que essa vida é passageira, sabe que no céu tem um lar, tem um lugar preparado pelo Senhor. Sabe que estará imediatamente com o Senhor na glória celeste. Concluindo, podemos ver nessa passagem que Paulo ele nos dá um testemunho em 3 tempos. Primeiro, no passado, os seus sofrimentos que foram usados para o progresso do Evangelho, conforme nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. Ele fala que tudo que ele passou foi para o progresso do Evangelho. Ele sabia que tudo que ele passou foi para a glória de Deus. Podemos ver do verso 15 ao verso 18, que é o presente, as circunstâncias que ele está. Paulo estava entre amigos e colegas invejosos. Então, o que é importante para Paulo é que Deus muda os eventos, sempre para o progresso do Evangelho. Isto para ele basta. Paulo não tem tempo de ficar magoado, não tem tempo de ficar chateado. O que importa para ele é a pregação do Evangelho. É que Cristo seja pregado, para isso basta. E no futuro, existe um dilema para Paulo. Podemos ver do verso 19 ao 26. Ele não sabe o que o futuro tem para ele, nem o que ele deve desejar, se é morrer, se é viver, mas ele tem a certeza de uma coisa, que o futuro está nas mãos do Senhor. E o que importa para ele é que Cristo seja glorificado em sua vida. Fizemos hoje a caminhada da parte 2 do nosso estudo aos Filipenses. Podemos tirar dessa lição que
precisamos ter uma maturidade espiritual que desejamos e que devemos desejar a glória celeste. Mas, acima de tudo, devemos pregar o Evangelho, porque isso é que importa. É isso que importa. Devemos ser úteis nas mãos do Senhor, instrumentos para que o Senhor possa usar. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando profundamente ao seu coração através dessa palavra. Vamos orar? Pai, vimos hoje, Senhor, através desse estudo, tudo que Paulo passou, os sofrimentos que ele passou, a injustiça que ele recebeu, Pai, de ser declarado inocente, primeiro pelo comandante de Jerusalém, depois pelo governador Festo, depois pelo rei Agripa, e mesmo assim permaneceu preso. Ele recebe essa injustiça, Pai, mas em nenhum momento ele se sente magoado, entristecido, porque ele entende que tudo isso é para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado. Ele sabia que em todas essas coisas o Senhor estava com a sua bondosa mão conduzindo cada ato. Paulo ele passa também, Senhor, por motivo de inveja na igreja de Filipos, pessoas que estavam pregando por discórdia, por inveja, pregando insinceramente, mas ele sabia que, acima de tudo, era o seu evangelho que estava sendo pregado. E também em nenhum momento ele fica magoado. Isso demonstra maturidade espiritual, Pai. Que a gente possa aprender com Paulo a ter essa maturidade espiritual na nossa vida, porque muitas vezes passamos por problemas iguais, de injustiça, de inveja, de ciúmes, aonde quer que estejamos, seja na igreja, seja no seio familiar, seja na nossa roda de amigos, na faculdade, onde quer que estejamos, sempre haverá pessoas com esse sentimento. Mas que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter a maturidade de entender que mesmo diante de tudo isso, o Senhor está conduzindo cada passo nosso. Te peço, Senhor, que possamos ter também, Senhor, o privilégio, as bênçãos que Paulo teve de poder pregar o seu evangelho. Paulo prega, Senhor, a guarda pretoriana. Paulo vê a alegria de seus irmãos pregarem com intrepidez. Que nós possamos, ó Pai, ter, Senhor, a mesma disposição de pregar a Tua palavra onde quer que estejamos. E hoje em dia existe a facilidade de podermos mandar uma mensagem através das mídias sociais, dos aplicativos de conversa. Nos dê, Pai, em nome de Jesus, intrepidez, para podermos pregar o Teu Evangelho. Que possamos ser úteis nas Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa nos usar para a glória do Teu nome. Te peço também, Pai, que em nome de Jesus tenhamos no nosso coração a certeza da vida eterna. A certeza da salvação em Cristo Jesus. A certeza de saber, Pai, que ao fecharmos os nossos olhos nesta terra, abriremos os nossos olhos na glória celeste. E entendemos que esta vida é passageira, é transitória, mas que durante toda essa vida, a nossa única motivação seja Cristo Jesus. Continue, Pai, abençoando a cada irmão que assistiu a essa transmissão. Abençoe também a cada irmão que assistirá essa transmissão logo após no YouTube, no Instagram. Continue, Senhor, derramando das suas bênçãos sobre cada um. E continua livrando, Pai, dessa pandemia e de todo mal. Essa oração eu faço no nome santo, poderoso e doce de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. E amanhã novamente estaremos juntos aqui para mais um encontro da primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Deus te abençoe.